Bom dia, galera. Então vamos iniciar aí uma revisão que fala aí sobre o tema anamnese psiquiátrica, né, referente ao módulo de RAM 5. Então, quando nós falamos aí do aspecto anamnese psiquiátrica, devemos levar em consideração a estruturação da anamnese, certo? Então, aqui nós temos uma estruturação inicial, que ela vai corresponder a uma anamnese que ela é feita, né, para qualquer tipo de atendimento. Dentre esses aspectos, nós podemos citar aqui, né, primeiramente, a identificação, né, do paciente. Essa identificação são aquelas informações que vão, né, conter ali no prontuário do paciente, desde o nome, a idade, sexo, raça, né, de onde que esse paciente está vindo, ou seja, a procedência dele, e todas aquelas informações que estão contidas ali no prontuário. Depois nós passamos aí para a queixa principal, né, onde esse paciente vai relatar qual que é o motivo da consulta, né? Depois nós temos aí a história da doença atual, ou seja, há quanto tempo que esse paciente vem apresentando determinados sintomas. Podemos seguir aí pelo interrogatório sintomatológico, né? Fazer uma revisão dos sistemas, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábitos de vida. Né? Hábitos de vida aí vai incluir as condições socioeconômicas e culturais. E quando se trata em paciente psiquiátrico, devemos levar em consideração alguns aspectos diferentes, né? Dentre eles aqui nós citamos o exame físico, né? O exame físico desse paciente psiquiátrico, ele vai depender da disponibilidade do paciente. Ou seja, se esse paciente encontra-se, né, em estado de agitação, se esse paciente encontra-se agressivo, se ele não está comunicativo, se ele encontra-se no estado de negação, então tudo isso vai favorecer para que esse exame físico não aconteça, né, de forma adequada. E também entra outro aspecto que seria o quê? O exame mental deste paciente, certo? Então, os primeiros aspectos aí a serem levados em consideração na anamnese psiquiátrica seria esses pontos. Pontos importantes. Então, coleta e interpretação de informações, o paciente ou acompanhante. Então, é importante que esse paciente psiquiátrico, ele esteja acompanhado, né? Porque tem informações que esse paciente pode trazer que em muitas condições não são verdades, né? Por isso que é importante ter esse acompanhamento com um acompanhante, um familiar, onde você irá questionar, né, irá fazer o interrogatório ali daquele paciente, a anamnese, e depois aí fazer um novo questionamento com o acompanhante, certo? O roteiro para auxiliar a cobrir os pontos importantes, ou seja, é importante ter também um roteiro ali para conseguir captar o máximo de informação o possível, né? Encorajar o paciente a falar livremente, ou seja, o paciente tem que ter a liberdade dentro do consultório de contar a sua história, de falar, né, de forma livremente, deixar o paciente contar a sua história na ordem que ele escolher. Quando se trata de um paciente psiquiátrico, muitas das vezes eles vão iniciar uma determinada entrevista com eles e às vezes eles vão seguir e não vão seguir uma ordem cronológica ali da anamnese. Então é importante que esse paciente sinta-se livre, né, e sinta-se à vontade para contar essa história na forma e na ordem que ele quiser, né? E evitar também, né, o examinador interferências inoportunas, né? Porque se o examinador começar a interferir, né, na história do paciente, ele pode deixar, né, de falar algo que seria importante ali, né, nesse processo do exame mental. No livro Porto, ele traz uma informação que o exame psíquico detalhado constitui função do especialista, ou seja, seria ali uma função do psiquiátrico, né? Porém, deve ser um instrumento utilizado por todo médico. Então, todo médico, seja ele clínico, né, ele tem que saber utilizar desse instrumento do exame psíquico. Então, quais são as funções psíquicas, né, que são avaliadas aqui a partir do exame psíquico? Nós temos o quê? Consciência, né, atenção, orientação, pensamento, afetividade, senso-percepção, vontade, psicomotricidade, atividade motora, inteligência, certo? Então, aqui são as funções psíquicas que são avaliadas a partir do exame psíquico desse paciente.
Quando se inicia essa avaliação, primeiro nós vamos avaliar o quê? Fazer uma avaliação geral desse paciente, né? Primeiramente aí avaliar a aparência dele, né? Porque quando você faz uma inspeção nesse paciente, a partir do momento que ele entra no consultório, né? Entra na sala de atendimento, então você já vai ter uma visão geral de como se trata aquele paciente, né? Observando principalmente aqui, ó, a aparência dele, né? Quanto à idade e a saúde. Então você vai poder classificar se esse paciente, a partir da aparência dele, né? Se ele está sujo, se ele está bem vestido, se ele é um paciente idoso, se é um paciente jovem, né? Então são aspectos importantes, né, que são necessários aí avaliar no primeiro contato com esse paciente, né? Olhar se esse paciente ele tem alguma deformidade física, né? Alguma alteração de membro superior, inferior, né? Os vestimentos, né? Se esse paciente ele está com os cuidados pessoais, questão da higiene adequada, se esse paciente ele não está, né, totalmente sujo, né? Então são aspectos importantes que devem ser avaliados aí nesse primeiro momento, nesse paciente, né? Observar também a questão das expressões faciais, né? Tudo isso aqui dentro dessa primeira avaliação, que seria o quê? A avaliação geral desse paciente, observando primeiramente a aparência, né? Antes de entrar aqui nas funções, psíquicas, né? Avaliação geral. Observou a aparência, então vai observar também a questão psicomotricidade, né? Observar se esse paciente ele está ali com a marcha adequada, né? Se o andar dele encontra-se normal, porque esse paciente pode ter passado por algum trauma, né? E esse paciente pode estar ali apresentando uma alteração de marcha, né? Se esse paciente ele está agitado, né? Tem uma hiperatividade, olha se ele está mais retraído, né? Uma hipoatividade, se a presença ali de tremores, né? Esses movimentos aí de tics, né? Esses movimentos involuntários, certo? E a relação com o entrevistador, né? Sempre o entrevistador, ele ter ali esse cuidado de estar, né, sempre atento a essas condições, como cumprimentar, né? Olhar, mostrar ali um interesse, né, frente à entrevista, né? Ter ali uma interação, uma boa interação, uma cooperação, certo? Porque são aspectos que vão favorecer nessa entrevista inicial. Então, seria ali essa avaliação geral no primeiro contato com o paciente. Então, seguindo, né, sobre ali o exame psíquico, nós entramos na questão da consciência, né? Quando se trata aqui da consciência, nós temos aqui o ciclo vigília e sono, né? Então, quando se trata aqui do ciclo vigília e sono, ele vai de um sono profundo, sem sonho, ou seja, um paciente que tem ausência de consciência, até o estado acordado, né? Pleno, que seria o quê? A lucidez. Então, esse paciente ele pode estar em um sono, onde está num quadro de ausência de consciência, ou ele pode estar lúcido, né? Lucidez, ou seja, plenamente acordado. Nós podemos citar aqui o nível intermediário, que seria ali um sono com sonho, né? Quando existe ali contato com o mundo exterior, certo? Até ali um nível intermediário que seria o que? A sonolência, né? A sonolência ali entre o despertar e o acordar. E também podemos colocar aqui alterações quantitativas da consciência, né? Então nós temos aí, podemos quantificar esse nível de consciência desse paciente, né? Que vai ali de uma ligeira diminuição desse nível de consciência até o coma, né? Um coma profundo ali, que seria a ausência total do nível de consciência. Então quando nós pegamos essas alterações quantitativas, podemos citar aqui a sonolência, né? Que seria ali uma lentificação dos processos, né? Com predisposição para dormir, ou seja, esse paciente ele está sonolento ali, né? Ele não está respondendo bem a estímulos, né? Então ele está próximo ali a entrar no estado ali próximo a dormir. Aí, seguindo aqui a questão da quantificação aqui do nível de consciência, nós podemos ter também a obnubilação da consciência, ou seja, diminuição do nível de vigília, né, acompanhada de dificuldade em focalizar a atenção e manter um pensamento ou comportamento objetivo, ou seja, esse paciente ele está ali desatento, né, o nível de vigília dele está comprometido, ele está com dificuldade, né, de focalizar a sua atenção. Então, aquele paciente que não está atento, né, tá, o nível de vigília dele está alterado, está rebaixado. Então, seria uma obnubilação da consciência. Estupor, né,
permanece em mutismo e sem movimentos, com preservação relativa da consciência, ou seja, aquele paciente que está parado ali na frente do examinador e não responde a nenhum estímulo, simplesmente está ali parado, com o olho aberto, mas o examinador está questionando, está perguntando e o paciente não responde aos comandos, né? Delírio, né? Um quadro agudo, né? Quando fala em delírio seria ali um quadro agudo, com diminuição do nível também de vigília, com alterações cognitivas. Então, falou em delírio, esse paciente ele pode estar com um quadro de desorientação, né? E um déficit de memória, né? Até mesmo apresentar quadros de ilusões e alucinações. E seguindo aqui, nós temos aí o estado crepuscular, né? Estreitamento da consciência, ou seja, esse nível de consciência já está rebaixado, né? Podendo manter comportamentos motores relativamente organizados, na ausência de um estado de consciência plena, né? Então aqui esse paciente ele já tem uma ausência aí de consciência, né? Podemos citar aí nos quadros de epilepsia. Atenção, né? Passando para outro aspecto do exame psíquico, né? Então nós temos aí o que é a atenção? Seria a capacidade de concentrar a atividade psíquica em um determinado setor, né? Então esse paciente ele pode ter uma diminuição da atenção, o paciente que se volta para a vida interior de maneira que atenda com dificuldade ou não atenda a estímulos exteriores, ou seja, o examinador está ali falando, conversando com ele e ele simplesmente não atende a esses estímulos exteriores, né? Esse paciente ele desvia a atenção de um ponto para o outro, né? Ou seja, ele não consegue fixar o seu olhar, a sua atenção no que está sendo conversado ali no momento com ele, né? Durante o exame, né? Durante a anamnese, não consegue fixar em nenhum ponto, né? Ou ainda aquele que concentra em determinado ponto, mas pode apenas poucos minutos, né? Ou seja, ele mantém ali sua atenção por poucos minutos, né? Tem os pacientes que têm esses quadros aí, né, podemos citar a depressão, né? Consegue concentrar nas perguntas que lhes são feitas, né? Então, esse nível de atenção, ele vai te dizer, né, desde que você faça um teste, esses testes eles podem constituir, né, no seguinte aspecto, né? Temos aqui um exemplo, ó, dizer os meses do ano e os dias da semana em ordem inversa, né? Então, seria ali uma forma de avaliar se esse paciente ele tem um grau de atenção adequado ou se a atenção dele está diminuída ou reduzida aí, né? Então, quando passamos aqui para outro aspecto, seria a orientação, certo? Essa orientação ela é importante porque ela distingue um pouco tanto do nível de questão da consciência, né, quanto da atenção. Porque a orientação é identificar se esse paciente tem uma orientação autopsíquica e uma orientação alopsíquica, né? O que seria isso? Essa orientação autopsíquica é a capacidade do paciente saber quem ele é, né? Quantos anos ele tem, certo? Coisas que correspondem a ele, né? E uma orientação alopsíquica seria a localização do tempo e espaço, né? O paciente saber aonde que ele está, o horário, o dia, se é noite. Então, é importante esse nível de orientação aqui, ó, saber se ele está orientado ou desorientado, né? Então, se ele está desorientado, pode ser no tempo, né, no tempo e espaço, ou seja, uma desorientação autopsíquica sobre ele mesmo e uma desorientação alopsíquica, que seria ali voltado a tempo e espaço, certo? Então pode ser que avaliar a partir, né, de um teste, né, perguntar de onde que veio, como o senhor chegou até aqui. Então seria algumas formas aí de avaliar aí esse nível de orientação, certo? Pensamentos, né? Os pensamentos, algo importante sobre os pensamentos, é que eles estão atrelados aos distúrbios, né, do pensamento aí, e você observa principalmente por meio da linguagem, né? Então a linguagem ela vai te mostrar como que está o pensamento desse paciente, né? Então é uma das formas que consegue extrair essas informações aí do pensamento desse paciente, como que esse paciente está reagindo a determinada situação a partir da linguagem, certo?
devemos excluir algumas condições, né? Algumas condições como lesões cerebrais, né? Que gera aí quadros de afasia, né? Alexia, e também dificuldade de articulação de fala, né? Disartrias, as afonias e disfonias. Então, esses aspectos aqui, eles devem ser levados em consideração, certo? Quando se trata aqui da linguagem, né? Onde com a linguagem nós podemos avaliar aqui os pensamentos, temos algumas condições, como a circunstancialidade, né? O objetivo de uma determinada fala é longo e adiado, ou seja, aquele paciente você estabelece um ponto e ele faz toda uma volta para chegar nesse ponto, né? Seria então essa alteração. Uma tangencialidade, ou seja, você está querendo saber de um ponto X e esse paciente está falando lá de outro ponto, que não tem nada a ver com o que está sendo questionado para ele, né? A perseveração, o paciente repete a mesma resposta em variedade de perguntas, ou seja, você pergunta uma pergunta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e esse paciente mantém a mesma resposta da pergunta 1, certo? Fugas de ideia, né, ocorre sempre na presença de um pensamento acelerado e caracteriza pelas associações inapropriadas entre pensamentos, ou seja, esse paciente ele tem fuga, né, das ideias, ele tem um pensamento muito acelerado e não responde o que realmente é necessário. Pensamentos incoerentes, né, ocorre uma perda na associação lógica entre partes de uma sentença entre sentenças, né? Ou seja, esse paciente ele não tem uma coerência no que ele está falando, ou seja, ele coloca palavras que não tem nada a ver com o objetivo da anamnese, do exame, certo? Bloqueio de pensamentos, né? Ocorre a interrupção súbita da fala, ou seja, ele para de falar. O neologismo, o paciente cria uma palavra nova, né? Uma palavra que às vezes nem existe no vocabulário. E ecolalia, que seria o que? Esse paciente ele repetia as palavras do interlocutor, né? Ele está ali imitando o examinador. Então, nós temos aqui, podemos definir como uns pensamentos realistas, ou seja, pensamento realista seria uma pessoa normal, né? Nós temos aqui o pensamento fantástico, né? Esse paciente ele apresenta ali uma variação de pensamentos e às vezes esse pensamento fantástico ele acaba trazendo ali para a sua realidade. E o pensamento acelerado, né? Pensamento com ritmo muito acelerado, que muda de frequência muito rápido, né? Sem aparente motivo. Nós temos aí o pensamento inibido, que seria ali mais voltado para um quadro depressivo, e o pensamento esquizofrênico, né? O pensamento esquizofrênico, né, tem uma interceptação ou bloqueio do pensamento, há uma interrupção súbita do curso do pensamento, às vezes o paciente retorna ao tema anterior e passa a falar do assunto completamente diferente, né? Seria ali o descarrilhamento, ou seja, ele está mantendo ali uma linha de pensamento e de repente ele muda para algo completamente diferente, né? Então seria esse descarrilhamento. Então vamos seguir aqui com relação à memória, né? Nós temos aí um conjunto de transtornos da forma são caracteristicamente encontrados na capacidade de recordar, ou seja, reviver o estado de consciência anteriores. Então, quando se trata de memória, nós temos aí a capacidade de reviver, né, consciências anteriores. A memória ela pode ser dividida na memória de fixação, ou seja, a capacidade de registrar e fixar material inêmico, ou seja, aquela capacidade de memorizar algo, né? Seria ali a memorização. Temos a memória de evocação, ou seja, o paciente tem a capacidade de trazer à tona, né, o que foi aprendido e conservado, né, algo que ele aprendeu ali, e ele tem capacidade de replicar ou demonstrar ou fazer algo que ele aprendeu, que seria essa memória de evocação. A memória recente, né, que é algo que ocorreu há minutos, dias ou semanas, e a remota, né, que é algo que aconteceu há meses ou até mesmo anos, né. Temos que ter ali um quadro de hipermnésia, né, não tem muito valor semiológico, né. Pode eventualmente ocorrer em um estado de manias em outros estados de exaltação emocional, certo? Às vezes, num estado emocional ali, pode gerar um quadro de hipermnésia.
pode ali perder, né, uma clareza e precisão dessa memória, e a amnésia, que seria ali a perda total ou parcial, né, de alguma experiência ou acontecimento. Então, a amnésia aqui, nós temos a amnésia de fixação, a incapacidade de recordar fatos recentes, e de evocação, né, incapacidade de lembrar fatos vivenciados meses ou, sobretudo, anos. A afetividade ela é avaliada a partir do estado de humor desse paciente, né? O estado de humor, ele vai ali de uma condição normal, né? Que não apresenta variação efetivas persistentes, né? E polarizadas. E quando tem uma alteração, né, do estado, né, de afetividade, avaliando o humor desse paciente, que são denominados aí os estados patológicos, né, eles vão de um polo a outro, ou seja, esse paciente ele vai de um extremo que seria a tristeza até a exaltação. Então ele passa, ele pode ser tristeza, tédio, inibição, ou no outro polo seria o quê? Uma alegria, um entusiasmo e uma exaltação. Né? Nós temos aqui também a euforia ou elação, seria um paciente que tem, enquanto assim, alegre, otimista, né? Bem eufórico. Mória seria tipo de euforia em que o paciente apresenta uma expressão de alegria estúpida, né? O paciente ali que às vezes está rindo por uma notícia triste. Paciente depressivo, né? Que apresenta ali tristeza, desânimo, pessimismo, né? Ansioso, né? O paciente ali tem reações temerosas que levam o paciente a um estado de tensão, o paciente está tenso, né? Ou apreensão, permanece ali naquele estado, certo? Então, seria ali uma das formas de avaliar a afetividade desse paciente a partir do nível de humor dele. Senso-percepção. Senso-percepção aí, nós vamos avaliar a partir de transtornos os transtornos de senso-percepção, né, que são ali principalmente as partes de ilusões e alucinações, certo? Então, nesse caso aqui, vai depender o quê? Do estímulo e da rigidez dos órgãos sensoriais e da integridade do sistema nervoso central. Então, nós temos esse paciente, ele pode ter uma alteração, né? Ele pode estar com alteração tanto nos órgãos sensoriais quanto também alteração ali a nível do sistema nervoso central, gerando aí esses quadros de transtornos de senso-percepção, onde esse paciente vai ter ilusões e alucinações, né? Essas ilusões e alucinações, elas podem ser tanto auditivas, né, quanto visuais. Esse paciente pode estar ouvindo vozes, pode estar ouvindo zumbidos, né? Esse paciente pode estar vendo vultos, né, ou vendo alguma presença que não está no local, né? Então seria essas alterações aí de ilusões e alucinações, certo? Vontade, né? Esse paciente ele pode ter ali uma vontade diminuída, certo? Vontade reduzida, onde nada lhe interessa, né? Sente-se às vezes incapaz de realizar as mais simples tarefas, como tomar banho, trocar de roupa, né? Esse paciente às vezes não tem vontade de realizar tarefas simples do seu dia a dia, né? Por mais que seja estimulado, permanece sem disposição para qualquer ação, né? Então, ali dentro da vontade, podemos citar aqui também negativismo, né? Esse paciente que tudo que lhe propõe, ele não aceita, ele não atende, ele não quer fazer, certo? Um paciente que apresenta aí negativismo, né? Automatismo ao comando, ou seja, aquele paciente que obedece de forma instantânea, principalmente os pacientes que são esquizofrênicos, ou seja, você dá determinado comando para ele e imediatamente ele obedece, né? Isso aí é característico do paciente esquizofrênico. O aumento da vontade, sobretudo na fase maníaca e psicose maníaca e depressiva, ocasião em que o paciente experimenta uma grande disposição para realizar tarefas, né? Impulsivos, não passa pela vontade do paciente ou que ele, em que pese a sua intervenção, não consegue controlar. Exemplo, né? Atos compulsivos de neurose obsessiva. Então, esses atos compulsivos estão relacionados àqueles quadros de pacientes, exemplo, lavar as mãos de forma compulsiva, né? Tocou em algo, lava as mãos. Tocou em outra coisa, lava as mãos. Então, seria aqui esses autos compulsivos. E, por fim, aqui a avaliação da inteligência, né? Capacidade de adaptar o pensamento à necessidade do momento, certo? Pode dividir ali em 3 tipos, né? Abstrata,
capacidade de compreender e lidar com as ideias abstratas e símbolos, ou seja, as coisas que são determinadas ali do dia a dia. Mecânica, né? Capacidade de compreender, inventar ou manipular aparelhos. E social, né? Capacidade de atuar adequadamente nas relações humanas e situações sociais. Certo? Então, esse seria ali essas alterações e avaliação do exame psíquico desse paciente aí na avaliação psiquiátrica. Ok? Valeu, galera. Até a próxima.